Saudações a todos, estamos aqui mais uma vez para mais uma gravação do Nascer. Espero que todos estejam bem, participem conosco, nos ajudem na divulgação desses vídeos, que é muito importante, não só em relação ao material, mas principalmente para que nós possamos criar dentro do YouTube uma estrutura que possa beneficiar o Nascer com os materiais que nós temos para colocar lá. Então, o nosso Igor aí está. Mais uma vez aqui, a gente falar um pouco dos materiais que têm chegado e que dessa vez a gente vai falar sobre o módulo 2 do O Despertar da Humanidade para um Novo Mundo, que lembrando que já está postado no nosso site, no nascer.com.br. Os links do material a gente vai deixar na descrição dos vídeos. Já de antemão a gente peça que vocês possam se inscrever no canal, curtir, compartilhar, que ajuda a gente a divulgar, a levar as informações para o máximo de pessoas possíveis. Então, Ricardo, hoje a gente está aqui falando do módulo 2, né, que são 4 módulos desse Construindo um Novo Mundo, onde o material é orientado pelo Akhenaton e pela Naigama, que traz orientações para a transição planetária, né, na prática mesmo. E no vídeo anterior, eu fiz um comentário breve e eu queria que você fizesse agora uma explanação para a gente maior, em relação a uma pergunta que ela é bem pontual, mas que traz uma reflexão muito grande, que é o seguinte: você está pronto para romper com a individualidade? E a transição planetária, eu acho que o que é a transição planetária, ela se resumiria muito nessa frase, né? Que a gente a romper com aquele eu, com a individualidade para pensar num todo. Você podia falar um pouco para a gente disso? Sim. Na verdade, Igor, a gente foi ensinado a nível cultural, né? Uhum. Cada sociedade tem um nível cultural diferenciado. No nosso caso, aqui no nosso país, nós fomos ensinados a servir o outro. E nesse servir o outro, a gente acabou se esquecendo de que nós somos pessoas, que temos sentimentos, que temos aquisições, qualidades. E, de repente, durante as mudanças sociais que houveram nesses últimos tempos, houve uma maciça informação em relação ao eu sou, não é? Então, as pessoas que começaram a estudar essa relação do eu sou, elas não entenderam muito bem essa relação do servir o outro e de hoje você avaliar esse eu sou. Afinal de contas, quem é esse eu sou? Não é? O eu sou nada mais é do que aquela parte divina que existe em cada um de nós. Então, pelos ensinamentos da grande fraternidade branca, quando eles propõem nós trabalharmos com o eu sou, eles estão simplesmente dizendo: se você tem a sua parte divina, você tem que colocar a sua parte divina em relação ao todo. Sim. Em relação à unificação. Então, não foi exatamente isso que as pessoas entenderam. Então, o que começou a acontecer? Começou a acontecer que esse eu sou acabou se transformando num centro egóico. As pessoas começaram a estudar muito sobre isso e acharam que já sabia tudo sobre isso, então começaram a dar curso sobre isso, fazer uma série de coisas com esse eu sou.
que na prática, na verdade, era fazer totalmente oposto ao que a fraternidade se propõe. Então, hoje, em época de transição, a gente romper com a individualidade não é com esse eu sou que nós temos que romper, mas a individualidade do ego. Sim. Ou seja, a nossa personalidade. A nossa personalidade, ela tem tendência de estar sempre junto ao ego, porque o ego é meio matreiro e fala a linguagem da personalidade, então a personalidade morre de paixão pelo ego. Sim. Então os dois se dão os braços e a personalidade nos leva para um distanciamento do propósito maior Sim. da vinda de Jesus entre nós. Jesus, ele foi uma pessoa extremamente simples, humilde, um ser extremamente inteligente, tinha tudo para ser o rei da época, o governador da época, o presidente da época, o comandante do mundo, mas ele escolheu o caminho mais simples. Ele escolheu o caminho do servir. Sim. Só que ele escolheu esse caminho consciente dos acontecimentos que iriam ocorrer em função disso. Sim. O mesmo acontece hoje. Você romper com a tua individualidade, na verdade, é romper com o ego. Esse ego, não que ele vai deixar de existir totalmente, mas ele vai deixar de ter ascensão sobre a tua personalidade. Então, quando você abre o teu coração com tudo que é divino, o ego não tem espaço. Porque quando você traz informações divinas, como o amar ao próximo como a si mesmo, a compaixão, que é aceitar o outro do jeito que é, não do jeito que você quer, enfim, a fé em relação a tudo que nos move no crescimento, não é essa fé cega que as religiões nos passam, né? Que na verdade é fé nos interesses deles, não a fé no interesse maior do aprendizado cristão. Então, romper com a individualidade é a ruptura que nós vamos criar entre a personalidade e o ego. Sim. E com isso, a alma tem elementos de somar com a personalidade e o canal divino se faz presente. Então, através desse bem-estar entre personalidade e alma. Desculpa, pode continuar. Não, porque a gente percebe que os irmãos, eles falam muito disso, né? De romper com essa individualidade. Eu acho que o romper tem muito a ver com o que você falou, para que algo novo entre ali. E aí eu vou emendar uma outra pergunta, que é o seguinte: onde se deve firmar o indivíduo diante de tão evidente jogo de forças como que existe hoje nos mundos materiais? Porque hoje nós vivemos muito essa dualidade, né? Nós vivemos num planeta onde encarna um Chico Xavier, onde encarna um Hitler. Um dia você se depara com uma pessoa muito boa, outro dia você se depara com uma pessoa não tão boa, para não dizer outra coisa. Nós percebemos que existe essa discrepância muito grande, que essa terceira dimensão ainda ela está aqui, né? Então, ao mesmo tempo, nós temos lampejos da quinta dimensão que nós vivemos também. E assim, como a gente deve se posicionar nisso, Ricardo? De que forma a gente conseguiria se manter equilibrado, com harmonia e sereno nesse mundo ainda material tão difícil de lidar? Tá. Em primeiro lugar, Igor, nós temos que fazer a seguinte colocação. Essa sociedade que está aí, fomos nós que criamos. Certo. É o resultado de tudo que pensamos e acreditamos. Ela é uma sociedade dual? Ela é uma sociedade dual porque nós
somos assim. Aí está a importância da ruptura entre a individualidade e o ego. Quando você cria essa ruptura entre a individualidade e o ego, há essa junção entre alma e personalidade e o nosso lado divino começa a estar presente. No primeiro momento as pessoas vão achar estranha. Poxa, Igor, você era diferente, você é o cara que batia o pé e tal, agora você está mais ponderado, está mais calmo, você está falando em coisas assim diferentes, você está com a cabeça mais no cosmo e menos na terra, percebe? As pessoas começam a perceber a nossa mudança. E se outras pessoas tiverem coragem de fazer igual, vão passar pelo mesmo processo. Agora, imagina isso em 10 anos, por exemplo. Vai existir uma massa crítica de pessoas que está vibrando no todo. Sim. E essa massa crítica, aos poucos, vai criando uma onda que vai contagiando as demais. Não existe força maior do que o amor. Não existe. A luz que o amor irradia é indestrutível. Esses seres que ainda têm o seu lado negro muito fortalecido, o ego também passa a dar aquela força, uma falsa aparência de poder, ela diante da luz do amor não tem coincidência, ela se desfaz por si só. Sim. Haverá momentos de choque, de opiniões? Sim, já está havendo. Nós temos que trabalhar pela luz, enquanto outros estão trabalhando pelo contrário. Haverá um momento que haverá esse choque. São choques de gerações. Aquela geração de jovens que estão surgindo, e de adultos também mais maduros, que estão surgindo com uma ideia diferenciada, onde o amor tem um papel preponderante, e aqueles que acham que tudo que a gente faz é careta demais. Sim. Percebe? Isso aí, estão viajando na maionese. O negócio é outro, o negócio é agora, é dinheiro, é isso, é aquilo. Então, isso vai haver choque, já está havendo choque. Mas o poder do amor, ele envolve a tudo. Sim. E é só uma questão de tempo. Essa transição, ela vai levar um tempo, ela não vai acontecer dessa semana para amanhã, para outra semana. Ela tem os tempos. Até mesmo para a transição é necessário o tempo. E é exatamente o tempo que nós precisamos para que o amor possa criar uma massa crítica capaz de inibir os grandes desastres cósmicos. Esse é o ponto principal. Se nós não fizermos isso, se nós não nos vermos como um que somos, se a gente não arregaçar as mangas e trabalhar juntos, no sentido maior de criar uma sociedade mais pacífica, mais humana, e que essa sociedade possa realmente ter uma coexistência em relação a todo esse desequilíbrio, se a gente não fizer isso, a transição será dura, sofrível e desastrosa. E a tendência, pelos cálculos que os grandes sábios fazem, que se nós não mudarmos, fazendo com que essa união seja verdadeira, ficará 10% da humanidade.
Imagina nesse mundo ficar 10% dessa humanidade. O que vai acontecer com os outros 90%? Sim. Então, não tem. Hoje é o momento. Ou você muda, ou você muda. E para pegar um gancho no que você está falando, Ricardo, é um momento diferente. É um momento especial com uma realidade especial, né? É algo que acho que a Terra nunca viveu e talvez não vai viver daqui a milhões de anos. É um encerramento de um ciclo muito grande, né? E hoje a gente vê muitas pessoas que já estão caminhando, que ela tem as experiências e que ainda sentem muita insegurança naquilo que está acontecendo. A gente recebe perguntas, as pessoas perguntando: será que isso aconteceu mesmo? Será que isso é coisa da minha cabeça? Será que eu tô viajando um pouco? E a pergunta que eu faço é sobre o ser contato. Aqueles seres que recebem o contato, que não são seres especiais, são pessoas como nós, né, do dia a dia. Então, assim, a pergunta que eu te faço todos são ser contato. Claro que tem pessoas que podem ter uma tarefa diferenciada, mas nesse momento, todos aqueles que se abrirem para receber essas intuições, essas energias, para poder vibrar numa outra sintonia e trazer para a Terra essa nova energia. Qualquer um, Ricardo, pode ser um ser contato? É uma pergunta porque eu acho que as pessoas precisam ouvir sobre isso. Todos nós somos contatados. Todo ser humano, toda essa humanidade e mais de 8 bilhões de pessoas são contatadas. A diferença está em você entender o papel do contatado. O papel do contatado, hoje, é ele despertar e se manter desperto. Não basta você despertar porque você viu o vídeo do nascer e de repente você achou, puxa, que legal falar sobre o despertar. É uma coisa nova, acho que vai ser bom para todo mundo. Vamos fazer isso? Vamos. Então vamos fazer um grupinho, vamos estudar sobre essas questões? Vamos. Daqui a 4, 5 meses esse grupo já não existe mais. Cada um foi para um lado, desistiram. Porque é o que acontece sempre com toda novidade. Assim aconteceu com o cristal. Em 1993, no lar, nós trabalhávamos com cristais. Porque era o boom da época. A gente enchia a pessoa do cristal, da cabeça aos pés, na maca e todo mundo fazendo on para cá, on para lá, cristal aqui, cristal ali. De repente os cristais desapareceram. Os médios também desapareceram junto com os cristais. Percebe? É aquele modismo. O grande problema é que este momento, um grande contingente vai fazer a mesma coisa. Então, o conselho que eu dou para as pessoas: se você sentir a importância da mudança, não parem de mudar. Esse é o primeiro ponto. Continue estudando, continue pondo em prática, continue se unindo a grupos que falem a mesma linguagem. Continue vendo e lendo bons livros. Continue a dar oportunidade a vocês mesmos de crescimento interior, para que isso não se torne modismo. Então, aquela mamãe que hoje estava vindo a gente falar sobre essas questões e que acha que é interessante esse novo momento, passe para o seu filho que já entende um pouco. Se ainda for um adolescente, passe numa linguagem mais simples para ele entender a importância
dessa ligação que esse momento propõe, consequentemente, esse jovem vai crescer com uma outra perspectiva de vida e vai ter, na sua adolescência, oportunidades realmente grandes de aberturas de aprendizado, aonde receberão outra carga também de informações pertinentes. E essa bola de neve vai nos levar a um mundo melhor, a um mundo mais justo. Sim. Esse mundo vai ser construído por nós. Não é Deus que vem do céu e vai construir um novo mundo. Não é os espíritos amigos que vão vir e construir um novo mundo. Não são os extraterrestres que vão construir um novo mundo. Não são os intraterrenos que vão construir um novo mundo. Somos nós que vamos construir. Com a ajuda deles, com a ajuda de todos os seres que estão conseguindo vibrar na nossa sintonia. Sim. Mas se eu não vibro na sintonia deles, eles podem estar do meu lado e eu não estou vendo, não estou sentindo, não estou percebendo. Você entendeu a importância da mudança? Entendi. A importância da mudança é você se colocar na sintonia do outro, daquele ser que já está entre nós para nos ajudar e mostrar coisas muito maiores do que uma sociedade pequena como essa, que não só se destrói. Percebe? Por exemplo, a gente tem falado muito sobre os intraterrenos. São seres fantásticos. Nesse novo material que você vai colocar semana que vem, fala de todas as cidades do Brasil. Todas as cidades do Brasil. Como elas funcionam, como elas coabitam já com a superfície. Já estão ajudando muito na superfície. E por que eles, sendo uma sociedade mais avançada, estão preocupados conosco? Eles não são melhores do que nós e nem são santos. É que do jeito que está indo, nós vamos destruir o planeta e vamos destruir eles também. E Ricardo, em relação a isso, você falou que todos nós somos contatados, que todos nós podemos entrar em contato com esses irmãos, que eles não vão fazer nada por nós, que nós devemos fazer a maior parte com a ajuda deles. E tem uma outra coisa que é assim, todos nós somos autoconvocados. O que eu quero dizer com isso? Se você optou por estar encarnado nesse momento, no período da transição planetária, para servir nesse processo evolutivo, e você está em contato com esse material, acho que a gente está falando hoje muito para as pessoas que estão despertando no caminho, ou que já estão despertas, ela precisa ter a consciência de que ela é uma autoconvocada. Não foi ninguém que chegou nela e falou assim, olha, você vai estar encarnado, não. Foi uma opção sua estar encarnada aqui nesse momento conturbado da transição. Esse também digamos, é uma das chaves para que você possa entrar de vez no caminho, sabe? Eu escolhi essa responsabilidade. Eu tenho que assumir essa responsabilidade e fazer a minha parte, autoconvocado. Todas as pessoas que nasceram de 1950 para cá são autoconvocadas. Por quê? Se você pegar as pessoas que nasceram antes desse período, passaram pela Primeira Guerra Mundial, pela Segunda Guerra Mundial, pela peste bubônica, pela gripe espanhola, Guerra do Vietnã, a guerra lá do Iraque, Golfo. Enfim, essas pessoas que nasceram antes de 1950, elas sobreviveram todo esse processo de autodestruição. Sim. Algumas são vivas até hoje, do Holocausto. Por que essas sobreviveram? Para dar a sua parcela de informação
dizendo, isso é verdadeiro, eu passei por isso e eu estou aqui. Então, os que nasceram de 1950 para cá, antes de nascer, aconteceu o seguinte, além daquele processo cotidiano, digamos, dos mentores, que é a orientação de tudo que vamos ter que fazer, a aceitação de todos os planejamentos, tal, nos foi feito um código vibracional do nosso corpo mental. O nosso corpo mental não é físico, é espiritual. Físico é o computador que está aqui, a mente está no espiritual. Uhum. Então, nós temos um código vibracional que a qualquer momento eles digitam o nosso código e a gente desaparece da Terra. Simples assim. Percebe? Que evolução é essa que já existia antes da gente vir? Essa foi a primeira pergunta que eu fiz para mim mesmo. Se ele já tem toda essa tecnologia que eles sabem que eu vou estar em tal lugar no Brasil, assim, tal. E se eles precisarem me salvar por algum motivo, eles vão apertar o meu código e eles me tiram daquele lugar. Ótimo, beleza. Agora, o que eu fiz para merecer tudo isso? Percebe? Eu não fiz nada até agora para merecer tudo isso. Então, por sermos autoconvocados, categoricamente, desde 1950, quem nasceu de 1950, são todos autoconvocados. Ou seja, você assumiu o compromisso de fazer a transição. Ponto. Certo. Você deve ter morrido no meio do caminho por doença, por chikungunya, por Covid, tudo bem. São consequências naturais. Sim. Mas tem pessoas que passaram por tudo isso e não morreram. Eles têm que dar o seu papel de contribuição. Então, a resposta é, todos somos autoconvocados. E como fazer para essas mudanças ocorram? Enquanto você não ouviu isso, você podia dizer, eu nunca ouvi isso. Então, a partir de hoje, você pode ter certeza que você já vai ouvir o que tem que ouvir. E se você não mudar, é porque você não quer mudar. Sim. O autoconvocado, ele tem que se despojar de toda a personalidade, de todo o ego. O que é? Não é tirar a tua personalidade e jogar pela janela. O ego e personalidade, ele só pensa em si. Então, esse carro é meu, essa família é minha, esse filho é meu. Então, tudo é meu. Olha, tudo que vocês estão vendo aqui é meu. Nós não temos nada, exatamente nada. Nem a roupa que a gente usa é nossa. Ah, mas eu comprei. Tudo bem. Você comprou com o teu dinheiro, é tua, mas um dia ela vai ficar aí também. Você não vai levar nada para o outro lado. Então, se habitue a entender que você não tem nada a não ser você mesmo. Certo. E se dê a oportunidade de fazer mudanças. Então, essa questão da autoconvocação é você entender que você é um soldado que se preparou para uma guerra e essa guerra chama-se sobrevivência. Se você não estiver preparado para sobreviver, você vai morrer. A gente já ouviu isso do outro lado. Veste a armadura e foi pra guerra. Você entendeu? Então, que sobrevivência é essa? Sobrevivência do espírito. Porque se você não fizer nada agora para continuar nesse planeta, na hora que a transição estiver no seu ápice,
você simplesmente será retirado desse planeta e levado para o planeta higienizador. O planeta higienizador, ele não vai encostar na Terra, mas ele vai ficar tão próximo da Terra que todos aqueles que não fizeram nada mesmo vão ser sugados pelo seu campo vibracional. Sim. Então você vai ver gente caindo na rua sem saber por que caiu. Simplesmente vai ser As suas almas vão ser sugadas pelo campo eletromagnético desse planeta. E, Ricardo, a gente falou dos seres contatos, dos autoconvocados, e agora eu vou pedir para você falar uma coisa que é exclusiva sobre o nascer, né? Porque as pessoas que se afinizam mais com as informações do nascer, de alguma forma fazem parte desse contexto. Que é o seguinte, como se forma aqui no plano físico um núcleo desses contatos, como aconteceu com o nascer, que é um núcleo que está sendo materializado aqui no plano físico, mas como se dá essa materialização? Porque ele vem do plano espiritual para cá. Nada é por acaso, nada é do dia para a noite. Por que eu estou perguntando isso? Porque as pessoas, esses autoconvocados, esses seres contatos, eles vão se sentir parte. E o nascer, ele nasceu para que as pessoas se agreguem a ele. E como se dá esse processo? Eu estou falando do nascer, mas pode ser para qualquer outro núcleo que tem vários que se tem pelo mundo espalhado. Sim. Não existe o acaso, né, irmão? Semelhantes atraem semelhante. É a lei universal. Como eu disse no início, que nós temos um código do campo vibracional do nosso mental superior, esses códigos, eles fazem com que, vamos dizer, se você é do Exército, você tem a patente do Exército com teu nome, teu número, tudo. Então, por exemplo, o Comando Astar é o detentor de todas essas informações. Essas milhões de naves que existem, que são manipuladas pelo Comando Astar, estão já na Terra em pontos estratégicos. Eles não vão sair de lá para cá, eles já estão na Terra em pontos estratégicos. Em relação ao nascer, o nascer precisa se materializar. Ele já é um fato, tanto que a gente está gravando já há uns 2, 3 meses. Mas ele vai se tornar uma rede que a gente chama-se rede de sustentação. Então, o que é a rede de sustentação? É você ter um local aonde você tem um grupo de voluntários que está em contato constante via tecnologia com todos aqueles que estão ligados ao nascer, passando informações atuais. E no momento X nós vamos precisar do grupo nascer em tal lugar. Então, é acionada a informação, todas as pessoas do nascer de tal região se locomovem para tal lugar. Tudo isso vem de cima para baixo, não é de baixo para cima. Então, o que vai acontecer? Todos aqueles que estiver conectado com o nascer, não porque assistiram os vídeos, mas conectados de fato porque vibram na mesma sintonia, aceitam naturalmente as informações que estão sendo colocadas. Quando viermos ter uma sede onde possamos nos reunir, essa sede se transformará num grande núcleo de informação, onde teremos palestras semanalmente
onde abordaremos todos os temas pertinentes à questão da transição. Isso não vai ficar sob a minha responsabilidade e a sua responsabilidade. À medida que esse grupo vai sendo formado, nós vamos repassando informações e trabalho também. Fazer parte do... eu quero fazer parte do Nascer. Legal, vai ter carteirinha? Vai. Vai ter uma estrelinha? Vai. Vai ter tudo que você acha que é bonito. Mas se você não trabalhar, não tem nada. Você percebe? Então todo mundo quer fazer parte, acha bonito. A questão não é achar bonito. É fazer parte para trabalhar. Para ser mais um a somar informação, a esclarecer. Então, o Grupo Nascer, ele é, segundo o Ramatiz, mais de 2.000 pessoas. E essas pessoas, durante o período de transição, vão estar juntas. E, Ricardo, você falando tudo isso agora, as informações que você passou outro dia numa live sobre o exercício de doação de ectoplasma, de colocar à disposição de Liz Fátima, ele já é um treinamento para que isso aconteça no futuro? Porque hoje a gente está falando de um processo através de uma projeção. Mas esse fato vai se dar aqui num futuro não muito longe. É muito importante esses exercícios de se colocar à disposição, de mostrar a vontade, de estar aberto. Isso é um treinamento mesmo para as pessoas que se sentem conectadas Sim. a isso? As pessoas reclamam que não se lembram. Olha, Ricardo, eles me mandam no zap. Tudo aquilo que você falou, eu fiz, eu não lembro de nada. Não precisa se lembrar de nada, fique tranquilo. O importante é você, ao deitar, se você quer ajudar, nas suas orações diga a você mesma: desejo ser voluntário nesse momento, quero fazer parte do grupo de seres convocados para o trabalho da transição planetária. Então você fala com você mesmo. É a autoconvocação. Eu sou um voluntário do Grupo Nascer. Outros grupos que existem com outros nomes farão a mesma coisa. Sim. Eu sou voluntário do grupo tal. Então essa autoconvocação é você com você. Você se autoconvocando, no caso nosso aqui, ao Grupo Nascer. Então, o que acontece durante o sono? Os aparadores já têm a lista das pessoas que realmente fizeram essa autoconvocação, que desejam ajudar. Eu comuniquei, eu falei, nós éramos 18, estamos 300 e pouco. Na última live que nós fizemos, eu fiz esse comentário. Nós éramos 18 pessoas projetando-se e depois do chamado foi para 300 e poucas pessoas. Quanto mais esse número crescer, melhor será para todos do grupo. Por quê? Porque a OCAI é onde se faz todos os materiais possíveis e imagináveis para os primeiros socorros da transição. Desde o alimento, desde os remédios, desde a maca onde você vai deitar quando for resgatado, lençóis, pomadas. Por exemplo, o povo de Aucai não toma banho porque mentalmente eles mentalizam a purificação e matam qualquer tipo de bactéria que esteja sobre os corpos deles. Eles não tomam banho como nós tomamos. Mas em função do resgate, eles montaram grandes galpões
é onde terão homens de um lado, mulheres do outro, e os que têm família, locais onde a família possa ficar agregada, junta. Eles têm uma preocupação muito grande com as crianças. Hoje, com esse momento da transição, os pais estão muito preocupados com os seus filhos. Poxa, se acontecer comigo na transição alguma coisa, o que vai acontecer com meus filhos? Não se preocupem, os seus filhos serão resgatados e colocados exatamente onde você estiver. Então é uma coisa que muito bem organizada, estruturada. Isso está acontecendo há centenas de anos de trabalho. Jesus, como Sananda, comandando as grandes naves, e Miguel, o arcanjo Miguel, é o coordenador desse processo. Nefertiti, ela é a líder de Okai, ela que está cuidando de todo o processo prático desse material. Então o que acontece? Você não precisa se preocupar. Você só tem que fazer uma coisa, ser voluntário. Você não precisa pagar a taxa de inscrição. Você não precisa usar uniforme. Você só precisa deitar, fazer uma oração qualquer da sua vontade e dizer para você mesmo: eu quero ser um voluntário neste momento, onde eu quero ser útil nessa transição. Os aparadores vão saber quem é você, onde você está, eles vão te buscar e vão te trazer em casa. Você não vai ficar perdido no astral, não é? Mas se de repente eu não voltar? Não tem problema, você não vai ficar no astral, ninguém te quer lá direto. Eles te levam e te trazem. A única coisa que vai acontecer, você vai aprender a cuidar de um doente, você vai aprender a cuidar de um salvamento de primeiros socorros, você vai aprender a lidar com a pessoa que está ligeiramente descontrolada emocionalmente, que as pessoas vão se achar estarrecidas com os acontecimentos. Então, os voluntários eles já estão sendo preparados para isso. E num momento adequado, vai haver o chamado. Quem fará esse chamado? Sananda manda uma ordem lá para as naves, eles vão digitar os códigos. Por exemplo, nós estamos aqui no Guarujá, todos do Guarujá que estão dentro dessa área de preservação vai ter que estar em tal lugar. Então todo mundo já sabe que em tal lugar nós vamos ter tudo que precisa para fazer. E se eu não lembrar? Não se preocupe com isso, que você vai lembrar e ao mesmo tempo você vai ter alguém liderando você. Ricardo, então eu vou fazer minha pergunta antes que você fale, porque a gente já está chegando no final aqui do vídeo de novo, que é o seguinte. Então, eu pedi para você falar um pouco da estrutura do Nascer, o que são os autoconvocados, tudo isso, para a gente conseguir colocar num contexto, né, o que é tudo isso que a gente está falando, o que é o grupo Nascer, né, o que é tudo isso. Então, por tudo que você falou agora no final, me faz pensar o seguinte: todos nós, de alguma forma, já temos essas informações dentro de nós. Nós temos na nossa mente, que é espiritual, todas essas informações de onde devemos estar, tudo que estamos aprendendo, o que está passando, o que está sendo passado para nós. Não lembramos de tudo de uma vez, né? Esse processo do despertar tem a ver com isso, da lembrança, como se fosse, você já comentou isso, como se fosse downloads desses pedacinhos de informação que os irmãos vão trazendo. As pessoas não precisam ter pressa, porque tudo acontece na hora certa e vai acontecer no momento certo, mas que a gente pode ir sim tomando consciência dessas informações no caminho. Então é dessa forma que está acontecendo com todos que de alguma forma estão buscando. Desde 1950, todos nós temos um chip onde tem essa programação. Sim.
Esse chip aciona o sistema neural e as lembranças vêm. Sim. Esse corpo, a gente tem que falar um pouco nesse corpo para a pessoa poder entender. Esse corpo, ele tem vida porque o nosso espírito dá vida a ele. Você nunca viu nenhum defunto reclamar da mosca que está pousando em cima dele, né, do terno que colocaram nele que não é daquela cor que ele gostava. Por quê? Porque o dono daquele corpo já não está mais lá. Já foi para onde tinha que ir. Então aquele corpo simplesmente vai ser incinerado ou enterrado. Então, quem comanda esse corpo não é a tua cabeça, é o teu espírito imortal. É nele que está todas as informações. Eu ia fazer a pergunta que não haja ação sem o impulso do espírito. De onde provém a força de vida que faz bater o coração? É o espírito. Sim. Se o teu espírito não estivesse aqui agora querendo viver por algum motivo, ele simplesmente se desconecta e vai embora. Sim. Então o que vai ser? Por isso que tem aquela frase, que você sempre estará no momento que deveria estar. No lugar certo, né? No lugar Na hora certo, certa. na hora certa que deveria estar. Por quê? Porque no momento certo, se precisarem de você em outro lugar, com urgência, você sai daqui e vai para lá. Como? Não adianta eu explicar. Você simplesmente se desmaterializa daqui e vai para lá. Esse corpo, ele é simplesmente digamos, para você estar no fundo do mar, você precisa da roupa de mergulho, para você continuar respirando e tal. Para você estar nesse oceano de energia, você precisa dessa roupa. E essa roupa, por ser uma roupa do seu ser espiritual, ela é levada para onde você tem que ir. Quem é você? Você não é esse corpo. Você é a tua essência divina. Então a tua essência divina vai ser levada para onde você tem que ir e o teu corpo simplesmente vai acompanhar. Então, isso acontecia com o professor Eurípides. O professor Eurípides, ele estava dando aula para os seus alunos e as pessoas acreditavam demais nele. Então, a uns 500 quilômetros mais ou menos, ou um pouco menos, um pouco mais, da onde ele estava, uma senhora estava dando à luz e seu filho estava com o cordão amarrado. Ela, por confiar no professor Eurípides e ter ouvido falar, ela não conhecia o professor Eurípides, ela sabia pelos livros, enfim. Ela orou por ele, ele se materializou, fez o parto, conseguiu salvar o bebê que estava com... E acabou os processos profiláticos do tratamento, ele falou, o bebê está bem e tal, você já não está fora de perigo, fique tranquila. Mas nesse inteirinho, o marido dela vinha a cavalo já há 2 dias para poder pegar o professor Eurípides e levar. Então o professor Eurípides estava dando aula já, ele já tinha ido, feito o que tinha que fazer e voltado. O professor Eurípides estava dando aula, chegou o marido da gestante, desesperado, professor, a minha esposa está assim, o bebê está assim, e os dois vão morrer. Eu falei assim, não, pode ir embora para casa, que eu já estive lá, já fiz tudo o que tinha que fazer, e a criança está salva, sua esposa está bem, pode ficar tranquilo. Ele, desesperado, achando que o professor não queria ir, pegou ele quase que na marra, pôs em cima do cavalo e voltaram, né? Quando o professor Eurípides chegou junto com o esposo, passou quase um dia viajando no meio do mato, né, com o cavalo.
Aí o marido entra desesperado para ver a esposa, o professor Eurípides entra atrás. Professor, eu sou de volta. Vocês se encontraram no meio do caminho? Então, é a prova cabal que a gente sempre vai estar onde nós temos que estar. Claro que o professor Eurípides é um espírito de muita luz, é um ser, é esse grande ser, né, que eu tenho um amor incondicional por ele, que ele, num dado momento da minha vida, foi muito importante. Então, o que acontece? As pessoas não conseguem perceber que o espírito tem um poder imensurável. E Ricardo, só para lembrar que tudo isso que você falou agora tem uma explicação no nosso primeiro material, acho postado, que é Relatos de uma Cidade Inesquecível, onde lá nas experiências junto com o mestre Jocim e com o pessoal todo, eles falam de tudo isso, né? De como acontece a desmaterialização, a materialização, dando informações científicas e técnicas de como isso acontece, né? Então, o pessoal que tiver interesse em olhar, tá postado no site lá no Relatos de uma Cidade Inesquecível, que isso é ciência, né? Então, meu irmão, o que eu peço é que você, meu irmão que está do outro lado da telinha, que quer realmente colaborar com a Terra nesse momento de transição, assuma o seu papel por amor à Terra, por amor a Jesus, que através dessa sua atitude você será levado, auxiliado e orientado para fazer parte do grupo de sustentação. O que é um grupo de sustentação? É o grupo que no momento certo estará pronto para dar a orientação e os cuidados necessários. Daí para frente, os seres intraterrenos estarão junto conosco, ajudando na prática, trazendo tudo o que é necessário para recolher aqueles que são feridos por algum motivo e levar as cidades intraterrenas onde receberão os cuidados hospitalares, alimento, enfim, tudo. Porque a Terra vai passar por um momento difícil e que todos nós temos que nos dar as mãos para podermos amenizar um pouco a dor de nossos irmãos despreparados. Porque aquele que nunca se preparou e não acredita em nada, fatalmente vai sofrer muito mais do que os demais. Então, são exatamente esses que precisarão de ajuda, orientação, né? Carinho, atenção, oração. Então, o grupo de preservação, ele é feito exatamente para isso. O próprio nome está dizendo, grupo de preservação. Preservar a vida humana acima de tudo. Então, chegamos ao final de mais um vídeo. A gente agradece a paciência de todos, pedindo que possam se inscrever, compartilhar. O link do material vai estar na descrição do vídeo. E até a próxima e fiquem com Deus. Saudações, obrigado, fique na paz.